Muito obrigada, Wellington, pelo carinho, pelas palavras. Quero, neste momento, agradecer mais uma vez pelo convite, deixar aqui o meu boa noite a todos que já se encontram presentes, assistindo, prestigiando o evento, a todos que irão prestigiá-lo posteriormente, e dizer da minha alegria de ter a oportunidade de participar do Alegrar e principalmente trazendo um tema tão relevante para as nossas vidas. Nós estamos discutindo sobre ética e moral espírita, exatamente como nós podemos alcançar os céus vivendo na Terra. E é um grande desafio para todos nós, porque sabemos o quanto o mundo, a materialidade nos atrai, nos hipnotiza, e nós precisamos realmente buscarmos de uma forma muito forte, com foco, os ensinamentos do Mestre. E é por isso que nós vamos hoje falar sobre a lei de amor e de caridade. Nós estamos comemorando os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, sabendo que essa obra traz a parte moral da doutrina. Então, por que não falarmos da lei maior, da lei que realmente fundamenta toda a doutrina, toda a boa nova trazida pelo Cristo? E vamos começar refletindo sobre uma passagem de Jesus. Essa passagem que eu vou comentar com vocês, ela está presente nos 3 evangelhos, tanto de Mateus, quanto de Marcos, como de Lucas. E nos fala exatamente o evangelho que Jesus ele se encontrava. Nós sabemos que durante o seu ministério ele foi a muitas regiões da Palestina e ele estava em Jerusalém, exatamente ali nos dias que antecederam a sua crucificação. E nós sabemos que Jesus ele era sempre muito questionado pelos líderes religiosos sobre diversos assuntos. Assuntos que envolviam a lei judaica, o entendimento sobre os mandamentos. Eles queriam testar Jesus. Eles queriam que Jesus, de alguma forma, se equivocasse, para que eles pudessem ter argumentos contra Jesus. Então, ele era muito questionado sobre essas questões. E havia, então, nessa oportunidade, havia um doutor da lei, que estava, assim como os demais, com o intuito de questionar, colocar Jesus à prova. Então, se aproximou de Jesus e fez o seguinte questionamento: Senhor, mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí Jesus sabia, entendia das intenções do doutor da lei, de todos aqueles que buscavam colocá-lo numa situação delicada. Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o mais importante. E eis aqui o segundo mandamento, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus completa: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E nós vamos refletir mais a miúde, detalhadamente, sobre essa passagem, sobre esses 2 mandamentos fundamentais que Jesus nos traz, dizendo serem eles aqueles que resumem toda a lei e os profetas, ou seja, resumem os princípios fundamentais da moralidade, da espiritualidade que nós precisamos empreender em nossas vidas. Como nós sabemos, nada, absolutamente nada que Jesus fez, falou, experienciou é sem utilidade. Tudo aquilo que ele nos disse era e tinha uma finalidade útil. Então Jesus, ele diz, quando ele fala do primeiro mandamento, ele nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Vamos entender o que significa amar a Deus de todo o coração, alma e espírito? O que significam a mesma coisa? Não.
Senão Jesus não teria dito e falado desses três aspectos. Então, o que será que significa amar Deus de todo o nosso coração? O que representa o coração? O coração representa os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, nós precisamos, nesse primeiro momento, perguntar: como podemos, então, amar a Deus com todo o meu sentimento? Porque é isso que representa o coração. Será que nós estamos lidando com Deus de uma forma que agrada a Ele? Será que os sentimentos têm me dominado? Ou eu que tenho dominado os sentimentos que não são bons e que não nos aproximam de Deus? Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, isso altera completamente a forma como vivemos. Amar a Deus é mais do que um sentimento. Amar a Deus de todo o nosso coração é uma escolha. Porque quando eu vivo no mundo e quando uma felicidade, algo que me traz alegria ao coração me chega, esse sentimento, a partir do momento que eu, naquele sentimento, agradeço a Deus, eu estou amando de todo o coração. Mas se eventualmente a ansiedade, a angústia, a preocupação me chega, é um sentimento que me envolve. Mas quando eu consigo, naquele sentimento, confiar em Deus, eu estou entregando, amando de todo o meu coração. Quando eu estou triste por alguma coisa e eu procuro consolo para renovar os meus sentimentos e as minhas emoções, eu estou amando a Deus com o coração. Então, o coração, ele representa os nossos sentimentos e desejos. E nós precisamos, já que nós estamos falando de ética e moralidade, nós precisamos refletir. Os sentimentos têm me dominado? Se eu realmente me coloco na condição de serva de Deus, no sentido de amá-lo de todo o meu coração, eu preciso refletir sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções e procurar entregar-me completamente ao Pai. Mas Jesus também disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Será que ele quis nos dizer quando ele disse isso? O que nós podemos entender por alma? Podemos refletir que a alma é a nossa personalidade, é a nossa identidade, aquilo que eu sou. Então, quando nós nos colocamos ou nos propomos a amar a Deus de toda a nossa alma, nós estamos o quê? Procurando nos identificar com Deus, para que nós possamos encontrar a nossa identidade em Deus. Nós temos e precisamos nos preocupar em sermos alguém que agrada ao Pai. É muito mais relevante e necessário para as nossas vidas estarmos identificados com Ele e não com o mundo. E aqui já vem a nossa reflexão, que nós estamos estudando sobre a lei de amor e caridade, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, para que nós possamos ver aquilo que eu devo, que eu posso mudar e aprimorar-me, para que essa lei possa estar presente na minha vida. Então, o que eu sou? Já que a alma simboliza a personalidade, a minha identidade, o que eu sou? O que eu quero ser? O que eu estou fazendo da minha personalidade para ser melhor, para que eu possa realmente me identificar com a figura divina? E essa reflexão, ela tem que ser constante em nossas vidas, porque muitos de nós têm rebaixado a lei de amor à condição de instinto. E nós não estamos mais na época em de rebaixarmos essa lei, mas de elevá-la à sua condição real, entendendo a sua profundidade e entendendo que essa lei, quando ela verdadeiramente é vivida, ela nos transforma e nós jamais seremos as mesmas pessoas. Então,
Quando Jesus disse, amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma é para que a minha identidade seja a do Pai também, me identifique com Ele. Então vamos olhar para dentro de nós, perceber, olharmos se nós estamos satisfeitos com quem nós somos. E não apenas só nós. Será que as pessoas que me cercam, as pessoas com as quais eu convivo, o que elas dizem, o que elas falam, como elas se sentem diante de mim e próximos a mim? Se sentem bem e felizes, no sentido de que a minha presença leva a eles paz, harmonia e alegria, amor? Ao sentirem a minha presença, a nossa presença, sentem também a presença de Deus? Vejam que nós estamos falando de identificação com o Pai. Então, precisamos sempre, nessa análise reflexiva de autoconhecimento, avaliarmos o que nós podemos fazer para melhorar. Sabemos que somos ainda imperfeitos, estamos no mundo, passando agora para a condição de um mundo de regeneração, estamos em fase de transição, ainda temos uma longa caminhada, mas já temos a consciência daquilo que precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores. Jesus também disse, já entendemos o que significa amar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Mas Jesus também disse, ama a Deus de todo o teu espírito. O que será que ele quis nos ensinar? O que nós podemos entender como espírito? Nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, nós podemos entender o espírito como mente, como conhecimento, como a sabedoria. Então, Jesus, naquele momento, estava dizendo que nós devíamos e devemos amar a Deus com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa personalidade, com toda a nossa mente, conhecimento e sabedoria. Porque amar a Deus afeta a forma como trabalhamos, a forma como vivemos, a forma como desenvolvemos a nossa mente. E se amar a Deus de todo o nosso espírito significa e nos traz a ideia do conhecer, da sabedoria, vem aqui a nossa reflexão. O que eu tenho levado ao meu espírito e à minha mente? Que tipo de aprendizado, que tipo de ideias, que tipo de pensamentos, que tipo de conteúdo eu tenho levado ao meu espírito? Como eu tenho preenchido o meu espírito? Com atividades, conteúdos salutares ou destrutivos? Precisamos lembrar que o nosso espírito é como um campo que precisa ser cultivado. E ali eu preciso plantar, colocar sementes, plantações salutares, que vão realmente fazer com que ele floresça e possa alimentar não apenas a mim, porque nós não estamos encarnados única e exclusivamente por nós mesmos, mas para que ele possa alimentar a humanidade, o outro, o próximo. Há necessidade, portanto, de uma entrega total. É uma rendição completa nossa, daquilo que nós pensamos, das nossas emoções, do meu eu em prol do próximo, em prol da causa do Pai. Então, aqui ele resume o que é o amar a Deus. Mas Jesus nos traz um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, porque ele nos diz amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós estamos analisando claramente esse segundo mandamento, nós estamos diante da lei da caridade. Porque amar o próximo como a nós mesmos é a expressão mais completa da caridade, que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Nós ultrapassamos a condição do eu, do personalismo, do egoísmo. Nós verdadeiramente entendemos o que significa fraternidade,
o que significa amor, o que significa caridade. Nós que estamos e temos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e que conhecemos a frase fora da caridade não há salvação, nos sentimos tocados, chamados, convidados a vivenciar essa caridade. Mas será que de fato nós temos feito, vivenciado-a? Lembremos que a caridade ela não deve ser vivenciada apenas quando nós saímos do nosso lar para irmos a uma casa, um asilo, um bairro necessitado, quando nós nos dispomos a fazer o bem. A caridade, a verdadeira caridade, aquela que está em consonância com o segundo mandamento e com o primeiro também, é aquela onde nós fazemos a caridade em todos os momentos, em todas as horas. E como nós temos nos portado com o nosso próximo? Com aquele próximo, por exemplo, que está no nosso lar, que convive conosco todos os dias. Nós temos conseguido amá-lo verdadeiramente? Eu tenho feito a ele o que eu gostaria que fizessem para comigo? Ou será que nós vestimos a roupa da bondade e do amor quando saímos de casa? Colocamos na feição do rosto um sorriso e somos ali o melhor que podemos ser. Mas dentro de casa, agimos com impaciência, com egoísmo, com personalismo, com prepotência, somos déspotas. Como nós temos agido? Com que direito, por exemplo, nós podemos exigir do nosso semelhante o melhor proceder, mais indulgência, benevolência, devotamento do que nós estamos tendo para com eles? Lembremos que nós estamos no ambiente do nosso lar com as pessoas que nos dão a oportunidade de serem ali as primeiras oportunidades, os primeiros exemplos da caridade para com o próximo e para comigo mesma. É ali, no cadinho do nosso lar, que nós somos chamados ao Pai para amarmos o próximo como a nós mesmos. Ali é mais difícil nós colocarmos aquela máscara que nós colocamos ao sairmos de casa, a máscara do convívio social. Dentro dos nossos lares é onde nós temos mais dificuldade de destruirmos o egoísmo dos nossos corações, onde nós deixamos que a nossa impaciência, a nossa agonia, a nossa ansiedade corrompa e contamine o ambiente do nosso lar. Então, lembremos que quando Jesus nos disse amar o próximo como a nós mesmos, significa dizer que nós precisamos lembrar que nós fazemos parte de uma grande família universal, que nós precisamos amar a todos, que nós precisamos estar, sim, vigilantes a todos e em todos os momentos, para que eu não perca a oportunidade sublime de vivenciar esse amor junto àqueles que me cercam, junto à minha família, junto aos meus amigos, junto à sociedade, junto à casa espírita, junto ao ambiente, seja ele qual for que eu esteja inserida. Lembremos que Jesus, ao responder o doutor da lei, ele disse: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, porque o amor, meus amigos queridos, resume a doutrina de Jesus. O amor é o sentimento maior por excelência. O amor, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e já que estamos falando dele e homenageando-o, diz lá, no capítulo que fala exatamente sobre a lei de amor, o mandamento maior, diz a seguinte frase, que ela é extremamente significativa. Diz: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Durante muito tempo eu fiquei a refletir sobre esta frase. O que ela significa? Qual o alcance dessa frase? E ela é extremamente reveladora.
Porque quando ela diz o amor, a lei de amor substitui a personalidade sobre a fusão, pela fusão dos seres, o que nós podemos entender por personalidade? Personalidade significa o eu, o ego, o senso de individualidade, o orgulho, o egoísmo, o apego às diferenças. A personalidade significa o eu, a individualidade. Então, quando ele diz a lei de amor substitui a personalidade, está querendo dizer que ela vai transformar, fazer uma mudança nessa forma de ver, no egoísmo, no orgulho, no ego que nos envolve. E ele diz, pela fusão dos seres. Fusão dos seres nos traz a ideia de união espiritual entre os seres. Não significa que nós estaremos ali perdendo a nossa identidade. Não é isso, para nos unirmos aos outros. Não, não é isso que essa frase nos ensina. Mas ela diz que, na verdade, nós estamos, a partir do momento que nós vivenciamos a lei de amor, nós transcendemos as barreiras que nos separam uns dos outros e começamos a viver verdadeiramente a união. Vamos, então, verdadeiramente nos sentindo irmãos uns dos outros, irmãos, filhos de um mesmo Pai e todos pertencentes a essa família universal. O amor, portanto, muda dentro de mim o egoísmo e o ego, o personalismo, para que eu possa unir-me espiritualmente a todos os seres, percebendo que o amor, portanto, transforma as nossas vidas. O amor nos traz o melhoramento moral. O amor permite que nós possamos ser felizes já na vida terrestre. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos diz, ao falar da lei de amor, mostrando o impacto, a transformação que ela nos causa, diz o Evangelho, não acreditemos na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, o coração humano, a seu malgrado cede. O amor verdadeiro, portanto, é capaz de penetrar as barreiras mais rígidas dos corações. O sublime germen do amor é capaz de transformar os mais endurecidos corações. Porque o amor é esse fogo sagrado, purificador, porque onde ele toca, ele nos emociona. E por que o amor tem tanta força, meus amores, meus queridos amigos? Porque nós nascemos pelo amor divino, fomos criados por amor e fomos criados para o amor. Qual é a destinação de todo homem, de todo espírito? Não é sermos felizes e perfeitos? Não é vivermos para a felicidade? Portanto, fomos criados por amor. A nossa destinação é o amor. Logo, o amor é esse sentimento maior que nos purifica e nos transforma. E é por isso que nós precisamos trabalhar os nossos corações para aprendermos a amar como Jesus. Ele disse, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Sabemos a tarefa, ainda a caminhada é longa, difícil para nós que ainda temos os nossos corações cheios de imperfeições. Mas essa profecia do Mestre, ela vai efetivamente se cumprir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Vem a todo momento a nossa mente, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de nos modificarmos. Mas essa modificação, para que nós possamos verdadeiramente amar e sermos caridosos para com o próximo, precisamos das reflexões diárias acerca da nossa conduta, do que eu tenho feito, como eu agi, o que eu pensei, o que eu disse. Nós precisamos, então, refletir que, com certeza, nós já somos hoje infinitamente melhores do que éramos no passado. Estamos na nossa melhor versão, mas ainda não é a versão
para a qual nós fomos criados. Ainda temos muito a melhorar, ainda temos muito a crescer. E para isso nós precisamos, então, lembrar do nosso Mestre. Ele é nosso exemplo, ele é nosso guia. Ele desceu dos seus planos celestes, dos mundos celestes, para estar aqui conosco, nos dando o exemplo do amor. Ele continua trabalhando incansavelmente por nós, porque ele disse: enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu não me permitirei descansar. Ele disse isso a Simão Pedro, quando, após receber a Simão Pedro no plano espiritual, ele voltou à terra para trabalhar. E ele voltou à terra para quê? Para fazer o bem, para aplicar a lei de amor. Porque nós sabemos que estamos falando da lei de caridade e da lei de amor. O que é a caridade, queridos amigos, senão a lei de amor colocada em ação? Nos diz também a doutrina espírita que a caridade, como a entendia Jesus, significava a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros alheias e o perdão das ofensas. Lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. E quando nós estamos, então, a refletir sobre o que significa benevolência para com todos, benevolência, ela tem essencialmente o caráter de doação. A benevolência é o doar-se, em primeiro lugar, em benefício daquele que necessita, em benefício do outro. É colocar o outro à frente de mim mesma, é colocar a minha dor no bolso e me abrir meus braços para aqueles que sofrem. É o doar-se. A indulgência é a tolerância para com as atitudes alheias, para com as imperfeições alheias. Todos nós somos imperfeitos ainda. Então, a indulgência é aquele que procura não ver os defeitos do outro e, mesmo se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Procura destacar o que aquela pessoa já tem de bom, que ilumina e transforma e torna aquela pessoa melhor. Perdão das ofensas é diluir a mágoa que pode ainda, o ressentimento que pode ainda existir no nosso coração. Perdoar não é esquecer, mas é não desejar o mal àquele que nos faz ou que nos fez o mal. Reconhecendo que o outro, que ainda precisa ferir, é um doente, uma pessoa também imperfeita, assim como eu, mas que estamos todos trabalhando em construção para um mundo, para uma condição melhor. Portanto, o BIP, benevolência, indulgência e perdão, é a síntese do programa de caridade exposto pelo Cristo, exposto e vivenciado pelo Cristo. A lei de amor e a lei de caridade, juntamente com a lei de justiça, formando uma única lei, é a lei moral mais importante trazida pela doutrina espírita, trazida pelo Cristo e também muito bem explicada didaticamente pela doutrina espírita. E quando nós estamos, então, refletindo do fora da caridade não há salvação, nós precisamos lembrar dessa caridade, a caridade que é feita sem ostentação, a caridade que é feita com sinceridade. A mão direita não deve saber o que faz a esquerda, perdão, a esquerda não deve saber o que faz a direita, ou vice-versa. Porque nós estamos ali com o objetivo de ajudar, de amparar o outro, não de ostentarmos o bem que fazemos. Precisamos, quando resolvemos ajudar ou fazer o bem a qualquer pessoa, nós devemos perguntar a nós mesmos: é realmente um desejo sincero de ajudar, de ser útil que me move? Ou é ainda o aplauso do mundo, o desejo de alimentar o meu ego, o meu personalismo, e não verdadeiramente ajudar e sermos úteis? Precisamos, então, lembrar sempre da mensagem de Jesus, quando ele, não apenas junto ao doutor da lei, mas quando ele, na última ceia, ali na noite anterior da sua crucificação, ele deixou novamente
o mandamento aos seus apóstolos, quando ele disse: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi então o que ele nos fez, o que ele fez à humanidade. O seu amor era tanto que ele deu a sua vida por nós, para nos ensinar que o amor é entrega, para nos ensinar que o amor é renúncia, para nos ensinar que o verdadeiro amor, quem ama verdadeiramente, não é egoísta, nem orgulhoso. Quando amamos verdadeiramente, a felicidade do outro é a minha também. Então lembremos, meus queridos amigos, de procurar vivenciarmos o amor na nossa plenitude. E para finalizarmos essa reflexão sobre a lei de amor, eu trago para vocês uma poesia de nossa autoria, uma poesia que se intitula O Sentimento Maior, e nos diz: a vida nos parece difícil, mas com ele é tão plena e possível. Há tantas dores na humanidade, como nos dói ver ainda a maldade. Mas se ele existir no coração de verdade, encontraremos toda a felicidade. Certamente desejamos ele alcançar, mas para isso precisamos nos esforçar, tirando de nós o rancor, a mágoa, a culpa e o temor, em processo de mudança interior, que é lento, mas compensador. E para isso, o que temos praticado? Em nosso cotidiano sempre agitado, pensamentos negativos e infelizes? Ou ele que cura todas as cicatrizes? Que sentimento seria esse então? É para nós a grande questão. Seria a alegria, a paz, a calma? Ou talvez a brandura da alma? São todos sentimentos desejáveis e fazem de nós pessoas admiráveis. Mas nenhum deles é tão poderoso e torna o homem tão venturoso. Só um faz nascer emoção diferente e renova o coração de toda a gente. Sentimento puro e verdadeiro. Dele um dia todo homem será herdeiro. É de todos o sentimento mais belo, o mais desejado e singelo. Ah, o milagre para toda a dor é tão somente o amor. Muito obrigada.